Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa segunda etapa, ou nosso segundo bloco de estudo, a segunda unidade de estudo sobre a nossa classe de catecúmenos. E hoje eu quero falar sobre o homem. Na primeira série, na primeira unidade, nós falamos sobre a Bíblia. Nós mostramos a necessidade de estudarmos a Bíblia, de termos a Bíblia sempre em conta em nossas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre o homem. Por que falar sobre o homem? Já que o estudo da teologia, nós estamos estudando sobre Deus, por que falar sobre o homem? É importante nós falarmos sobre o homem porque a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai falar para nós sobre o relacionamento de Deus com o homem. Como foi esse relacionamento no começo, como esse relacionamento foi quebrado, e como nós temos um relacionamento restaurado com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre a teologia ou falamos sobre Deus, nós precisamos falar sobre o homem para que nós possamos entender de forma correta o nosso relacionamento com Deus, ou o relacionamento do homem com Deus. E a primeira coisa que nós precisamos falar sobre o nosso relacionamento ou sobre o homem é a origem do homem. Quando falamos sobre a origem do homem, duas teorias, elas são as teorias principais. Eu creio que talvez você possa já ouviu falar, por exemplo, sobre o evolucionismo. A ideia do evolucionismo, elas são várias ideias, né, juntas. Essa ideia, ela traz a ideia de que o homem ele não foi criado, mas o homem evoluiu. O principal proponente dessa ideia do evolucionismo foi o homem chamado Charles Darwin. Darwin, então, ele pesquisou, escreveu um livro, e esse livro foi divulgado em todo o mundo, e outros também tiveram mesmas ideias. Mas quem ficou muito famoso sobre isso foi o famoso Charles Darwin. Então, de acordo com a teoria da evolução proposta por Darwin e pelos seus seguidores, houve não uma criação, mas houve uma evolução. Num certo momento, né, houve aquela famosa explosão, o famoso Big Bang, e esse Big Bang, então, ele deu origem a tudo que existe. Então, a partir dessa explosão, foi então as coisas surgindo, evoluindo, e o homem é fruto da evolução, certo? Então, esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento é o que nós chamamos de criacionismo. Qual a ideia de criacionismo? A ideia de que existe um Deus que criou todas as coisas, e criou o homem também. Bom, há muitos criacionismos, tá? Quando a gente pensa de criacionismo, nós não estamos falando somente da Bíblia, certo? Existem outras teorias dentro do criacionismo. Existe o criacionismo nas religiões gregas, nas religiões hindus, em todas as religiões, em todas as culturas, existem ideias criacionistas. Bom, nós cremos no criacionismo como ele está na Bíblia, como ele está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara sobre todas essas coisas. Por exemplo, quando nós vemos no Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus ele criou os céus e a terra. Mas não somente isso. Em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ver que Deus, além de criar todas as coisas, ele cria o homem. Vejam só no capítulo 1, no verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, nós vimos que a Bíblia, ela fala da criação. Deus, esse Deus todo-poderoso, ele é o criador de todas as coisas e ele criou também o ser humano, ele criou o homem. Então, quando nós pensamos nessa questão, a origem do homem, nós podemos dizer que há duas teorias principais. Há outras teorias, tá, gente? Mas há duas teorias principais. A teoria evolucionista, que afirma que não há uma criação, mas que o homem ele evolui
houve uma evolução, tá? E todos os seres, eles evoluem de uma única estrutura, tá? Então, houve uma evolução. E nós temos a ideia criacionista. Deus criou todas as coisas. A Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre isso, evolucionismo e criacionismo, e que você entenda que a Bíblia nos afirma que Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem. Até a nossa próxima lição.